Fala sócio, beleza? Rafael Seabra aqui da Sociedade Milionária e nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês 7 empresas à prova de crises, tá? Já adianto que a 7ª empresa dessa lista é a minha favorita. E por que eu falo sobre empresas à prova de crise? Não é que necessariamente elas nunca vão entrar em crise, mas é porque elas têm uma situação financeira, e eu vou explicar para vocês ao longo do vídeo por que isso tem um impacto tão positivo, que reduz muito as chances delas passarem por problemas. Até porque a gente vive um momento, agora, no começo de 2023, um momento de juros muito altos, onde a meta da taxa Selic está em 13,75% ao ano, e esses juros altos impactam fortemente aquelas empresas que já estão com um grau de endividamento muito alto. Por que elas são tão impactadas nesse cenário? Porque se elas têm muita dívida, isso significa que elas vão ter que pagar muita grana com despesas financeiras, vão gastar muito com essas despesas financeiras, ou seja, com pagamento de juros. Então, às vezes, mesmo empresas que estão tendo lucro operacional, depois que faz o pagamento desses juros, terminam reduzindo muito o seu lucro líquido ou até, em alguns casos, tendo prejuízos, tá? Por isso, quando você investe em empresas que estão pouco alavancadas, pouco endividadas ou, num caso ainda melhor, empresas que estão com caixa líquido, o que é que isso significa? Mais dinheiro em caixa do que dívidas a pagar. Então isso significa caixa líquido ou dívida líquida negativa. Empresas que estão nesse cenário de caixa líquido, nessa condição de caixa líquido, elas têm condições de passar por esses momentos mais desafiadores com muito mais tranquilidade, porque elas têm dinheiro de sobra para poder fazer o pagamento de suas dívidas, suas despesas financeiras e ainda assim seguir tocando os seus negócios, tá? Então, para ajudar vocês a dar alguns exemplos de empresas boas, empresas de qualidade que estão com caixa líquido no momento, com dívida líquida negativa, eu vou compartilhar a partir de agora 7 empresas que estão nessa situação. Dá uma olhada. A primeira empresa é a Ambev, que é negociada com o código ABEV3, tá? A Ambev é uma líder no Brasil no segmento de bebidas, tanto bebidas alcoólicas, em alguns casos também de bebidas não alcoólicas, produz praticamente todas as marcas de cerveja que você conhece aqui, das marcas brasileiras de cerveja, né? Brahma, Skol, a Antártica Original, Boêmia e várias outras que ela trouxe de fora também. Enfim, a Ambev ela trabalha nesse segmento. Hoje a Ambev tem mais de 19 bilhões de reais em caixa. Essa é a quantidade de dinheiro que ela tem no caixa da própria empresa, em aplicações financeiras de altíssima liquidez ou de curto prazo, tá? E tem um endividamento inferior a 3 bilhões de reais. Isso resulta num caixa líquido acima de 16 bilhões de reais. E além disso, a Ambev, além de estar com essa situação financeira totalmente controlada, é uma empresa que teve lucros consistentes, lucros consecutivos todos os anos nos últimos 20 anos. Tá? Então a Ambev é a primeira empresa da lista. A segunda empresa dessa lista é a Arezzo, negociada com o código ARZZ3. A Arezzo é dona de várias marcas conhecidas no segmento de vestuário, de calçados aqui no Brasil, a própria Arezzo, Schultz, Reserva, que também não trabalha só com calçados, mas também com roupas e tudo mais, foi uma compra razoavelmente recente da Arezzo. Ela é líder nesse segmento de calçados aqui no Brasil. Ela hoje tem uma posição de caixa de 546 milhões de reais contra um endividamento de 411 milhões de reais. Isso resulta num caixa líquido de mais de 135 milhões de reais. Então a Arezzo é também uma dessas empresas que está nessa posição mais favorável financeiramente falando e, além disso, né, como cereja do bolo, teve lucro todos os anos desde o seu IPO, desde a sua abertura de capital, que foi lá em 2011. Então já são mais de 10 anos de lucros todos os anos que a Arezzo gerou para seus acionistas. A terceira empresa dessa lista é a B3, que é negociada com o código B3SA3. A B3 nada mais é do que a Bolsa Brasileira, nossa própria Bolsa de Valores. A B3 ela é negociada na Bolsa, além de ser a única Bolsa, né, ela tem esse monopólio aqui no Brasil, a única Bolsa no Brasil, ela é uma das maiores empresas de infraestrutura para o mercado financeiro do mundo. A B3 hoje tem 16,7 bilhões de reais em caixa
contra um endividamento de 12,3 bilhões. Isso resulta num caixa líquido de 4,4 bilhões de reais. Isso significa que se ela quisesse pagar todas as suas dívidas, ela pagaria, zeraria dívidas e ficaria ainda com 4,4 bilhões de reais em caixa. Obviamente ela não faz isso por uma questão de estrutura financeira mesmo. E também como uma cereja no bolo, a B3 é uma empresa que teve lucro todos os anos desde o seu IPO lá em 2008 também. Então é uma empresa que, além de estar financeiramente redondinha, também tem tido resultados muito consistentes. A quarta empresa dessa lista é de um segmento bem diferente e que dificilmente a empresa nesse segmento está na situação que eu vou comentar agora. E a quarta empresa é a EZTEC, negociada com o código EZTC3. Ela é uma das pouquíssimas empresas de construção civil que operam com esse baixo endividamento. Com caixa líquido, não lembro de ter outra. Talvez tenha, mas é muito difícil. Hoje a EZTEC tem 886 milhões de reais em caixa contra um endividamento de 474 milhões. Isso resulta num caixa líquido de 412 milhões. Então, se essa situação de endividamento totalmente controlado já é raro para uma empresa de construção civil, ainda mais raro é uma empresa de construção civil ter tido lucro todos os anos desde o seu IPO, que no caso da EZTEC foi em 2007. Então já são mais de 15 anos com lucros todos os anos. Então a EZTEC se coloca numa situação muito peculiar dentre as empresas de construção civil, tá? A quinta empresa da lista aqui é a Lojas Renner, negociada com o código LREN3. A Lojas Renner é a maior varejista de moda do Brasil, praticamente todo mundo conhece Lojas Renner. Se você foi num shopping uma vez na vida, já deve ter visto aquela grande loja da Renner, né? Ela hoje possui 4,4 bilhões de reais em caixa contra um endividamento de 3,4 bilhões. Isso resulta no caixa líquido de 1 bilhão de reais. Isso também é bem comum para varejistas, tá? Geralmente as varejistas são bem endividadas e a Loja Renner tem nessa situação bem peculiar também de ter caixa líquido, ou seja, dívida líquida negativa. E além disso, ela é uma empresa que teve nos últimos 20 anos lucro todos os anos, sem exceção. Mas uma empresa numa condição muitíssimo favorável financeiramente falando. A sexta empresa da lista é a TOTUS, negociada com o código TOTS3. Ela é uma empresa de software, ela oferece soluções de negócios para empresas para todos os portes no segmento de softwares de gestão empresarial, tá? Então é uma empresa de tecnologia da informação aqui no Brasil, também é um caso peculiar desse segmento. Ela possui hoje 2,5 bilhões de reais em caixa, 2 bilhões e meio em caixa, contra um endividamento de 1,7 bilhão de reais. Isso resulta num caixa líquido acima de 800 milhões de reais. Também está numa posição financeira muito favorável e também teve lucro todos os anos desde o seu IPO em 2006. Também já são mais de 15 anos de lucros consecutivos, de lucros todos os anos, desde que ela abriu seu capital na Bolsa de Valores, tá? E a sétima e última empresa, que é a minha empresa favorita na Bolsa Brasileira, é a WEG, negociada com o código WEGE3. A WEG é uma das maiores empresas, os maiores fabricantes de equipamentos elétricos do mundo e também atua no segmento de energia elétrica renovável, da parte de hidrelétrica, de eólica, enfim, de um vasto segmento, de uma vasta área de atuação, uma baita de uma empresa com atuação global. Hoje a WEG tem 4,1 bilhões de reais em caixa contra um endividamento de 3,8 bilhões de reais. Isso resulta no caixa líquido acima de 300 milhões de reais. E além disso, a WEG é uma empresa que teve lucros todos os anos desde a criação do Plano Real. Foi criado lá na metade de 94, então o primeiro ano fechado foi a partir de 95. De 95 até aqui, a WEG teve lucro todos os anos. E a pergunta que eu deixo para vocês aqui no final desse vídeo é: você é sócio de alguma dessas empresas? Comenta aqui embaixo de quais delas, tá? Esse foi um vídeo sobre essas 7 empresas à prova de crise. Se você tiver gostado desse vídeo, não se esquece de clicar no joinha aqui. Para você não é quase nada, mas para mim faz uma baita diferença, porque mostra para o YouTube que esse vídeo tem valor e ele distribui esse vídeo para mais pessoas. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica no botão vermelho que tem aqui embaixo
que diz inscrever-se. Depois você clica no sino para ativar as notificações e assim você não perde nenhum dos próximos vídeos. Esse vídeo fica por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço, tchau, tchau!